Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo. No vídeo passado eu falei sobre proposições. Fizemos uma breve revisão sobre o conceito de proposição, sobre o que não é considerado proposição e ainda falamos sobre a diferença entre proposição simples e proposição composta. Eu falei que as proposições compostas são aquelas que apresentam duas ou mais ideias simples unidas por conectivos. E hoje a gente vai ver quais são esses conectivos e responder algumas questões. Então, os conectivos são esses aqui, também chamados de operadores lógicos. Na primeira coluna, a gente tem aqui a palavra usada para esse conectivo, temos o nome dele mesmo, certo? E também temos o símbolo. Na prova, pode aparecer dessas três formas aqui, então é muito importante que a gente conheça todos eles. Então, o conectivo E, ele é chamado de conjunção, e ele é representado por esse símbolo aqui, um chapeuzinho, o acento circunflexo, certo? O OU, ele é chamado de disjunção inclusiva e ele é representado por esse ver aqui. Temos também o conectivo OU, que é chamado de disjunção exclusiva e é representado por um Vzinho com um traço embaixo, certo? Temos também o se então, que é chamado de condicional e é representado por uma seta apontada aqui para a direita. E temos o último aqui, o se, somente se, que é chamado de bicondicional e ele é representado por uma seta apontando para os dois lados, certo? O se então, gente, ele apresenta muitas variações. Por exemplo, ele pode aparecer com o então aqui omitido. Por exemplo, se beber, não dirija. Se beber, então não dirija. Então, ali nessa frase, eles omitiram o então. Ele pode vir também aqui no lugar do então a palavra logo. Se beber, logo não dirija. Pode vir também consequentemente no lugar do então, certo? Então, isso aqui são algumas variações desse conectivo, tá? Esse conectivo aqui, sim, então, ele é um dos mais importantes, pois ele é cheio de detalhes, certo? Então, esses aqui são os conectivos, o nome dele, como é que ele é chamado, e seu símbolo, tá? Então, é muito importante que vocês copiem isso aqui e deem um print para não esquecerem esses detalhes. Temos também esses símbolos aqui que indicam a negação. Então, é o tio e esse outro símbolo aqui, quando vocês virem isso na prova, isso quer dizer que é a negação. Sobre negação, a gente vai falar nos próximos vídeos, tá? Mas é importante que vocês saibam também desses símbolos. Então, com isso, a gente já consegue responder algumas questões. A primeira diz o seguinte: Kelson, professor de matemática, chega na sala de aula e escreve no quadro: se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então este triângulo é plano e tem 3 lados. A frase escrita por Kelson é uma proposição simples ou composta? E por quê? A sugestão que eu dou é que vocês pausem o vídeo, tentem responder e depois venham aqui saber qual é a alternativa correta. Alternativa A. Proposição simples, pois mesmo com uma condição, ela não envolve mais de um fato. B. Proposição simples, pois ela trata apenas de uma única ideia. C. Proposição simples, pois não contém disjunção nem conjunção. D. Proposição composta, pois contém mais de uma ideia conectada por operadores lógicos. E E. Proposição composta, mas as ideias não estão conectadas por conectivos lógicos. E aí? A alternativa correta é a letra D. Proposição composta, pois contém mais de uma ideia conectada por operadores lógicos. O operador lógico aqui é o sim, então. E ele apresenta mais de uma ideia, apresenta duas ideias. Então, não pode ser proposição simples. E aqui essa alternativa C fala que é proposição simples, pois não contém disjunção nem conjunção. Esses não são os únicos conectivos aqui que a gente tem no raciocínio lógico, certo? Próxima questão. As proposições na lógica podem ser consideradas simples ou compostas. Diante do exposto, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta. Afirmação 1. O Brasil é americano e Portugal é europeu. 2. O céu é azul e a terra é marrom. E aí, qual a alternativa correta? A alternativa correta é a letra C. Tanto a assertiva 1 quanto a assertiva 2 apresentam proposições compostas, tá? E todas elas apresentam o conectivo E, a conjunção. Próxima questão. Os conectivos são fundamentais para construir proposições compostas a partir de proposições simples. Já vimos isso aqui, certo? Eles estabelecem relações entre as proposições e ajudam a formar argumentos lógicos. Por exemplo, analise a afirmação a seguir. Ou o professor prepara a aula com antecedência, ou ele improvisa na hora.
Assinale a alternativa que apresenta o conectivo lógico que fora utilizado acima. E a esse ou aqui, qual o nome do conectivo? O nome desse conectivo aqui é a disjunção exclusiva, portanto, nosso gabarito correto, letra B. Em uma sequência de 3 proposições lógicas apresentadas por MN e os devidos conectivos lógicos, pode-se afirmar que elas são consideradas uma proposição bicondicional, uma disjunção inclusiva e uma condicional se apresentarem-se no seguinte formato, respectivamente. Tá? Então, ele deu aqui o nome dos conectivos e ele quer que você responda aí, saiba diferenciar aqui os símbolos. E aí, vocês responderam essa questão? Gabarito correto, letra B. Temos aqui o bicondicional, a setinha apontando para os dois lados. Temos o conectivo ou, a disjunção inclusiva, é representado pelo vizinho. E temos aqui o se, então, a condicional, representada por essa setinha apontando aqui para a direita. Próxima questão. Observe atentamente o argumento a seguir. O gato está com fome ou sono. O gato não está com sono, portanto, está com fome. Considerando-se F igual a fome e S igual a sono, assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem simbólica desse argumento. Mais uma vez, ele quer que vocês saibam aí quais são os símbolos. A gente consegue perceber que o final aqui de todas as alternativas são parecidos, são iguais, tá? Se trata sobre isso aqui. O gato não está com sono. Olha o símbolo aqui de negação. O gato não está com sono. Portanto, que é esse símbolozinho aqui. Portanto, está com fome. Então, tudo é igual, tudo aqui está correto. Então, a gente vai ter que se preocupar em saber qual é o símbolo dessa frase aqui. O gato está com fome ou sono. Então, a gente tem que procurar na alternativa o conectivo ou, o símbolo do conectivo ou. Alternativa A. Não é, pois trata-se aqui de uma conjunção. Olha só o acento circunflexo. Alternativa B também não, porque se trata de um sim, então, de uma condicional. A alternativa C é o nosso gabarito correto, que é o Vzinho. A alternativa D é a bicondicional e o E é o ou. Então, portanto, o nosso gabarito correto é a letra C. Próxima questão. Pode-se afirmar que as proposições podem ser simples quando forem compostas de apenas uma sentença e compostas quando são compostas pela combinação de 2 ou mais proposições simples. Vimos isso aqui no primeiro vídeo. Caso você ainda não tenha assistido, eu recomendo que vocês assistam, certo? Assim, qual das alternativas apresenta uma proposição composta? E aí, pessoal? A alternativa correta, letra A. Capão do Cipó é um município pequeno, mas possui grandes áreas agrícolas. Todas essas frases aqui, proposições aqui, apresentam apenas uma ideia. Aqui apresenta 2 ideias, é a letra A. Capão do Cipó é um município pequeno e, tá? O ele pode ser representado por o mais, possui grandes áreas agrícolas. Então, Capão do Cipó é um município pequeno e possui grandes áreas agrícolas. A gente está tratando aqui de uma conjunção. Não esqueçam que esse mais aqui, ele geralmente é em relação a uma conjunção, certo? Ele está substituindo aqui, é uma variação do conectivo e. Próxima pergunta. Considere a proposição composta. Kátia é advogada se e somente se Lauro é contador. O conectivo lógico utilizado nessa proposição foi A. Conjunção, B. Disjunção inclusiva, C. Bicondicional, D. Disjunção exclusiva e o E. Condicional. E aí, pessoal? A alternativa correta, letra C, é o bicondicional. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição composta. Letra A. Eduardo é alto e elegante. B. Tatiane é médica. C. O aluno não teve desempenho satisfatório na prova. D. A que horas termina o expediente? E E. Termine logo a tarefa. É o seguinte, letra D e letra E não são nem proposições, tá? Porque letra D é uma frase interrogativa e a letra E é uma frase imperativa. Então, a gente fica aí com a alternativa A, B e C. A alternativa correta é a letra A. Eduardo é alto e, olha só a conjunção aqui,
elegante. Letra B, Tatiana é médica, é uma proposição simples. Letra C, o aluno não teve desempenho satisfatório na prova, também é uma proposição simples. Considere as seguintes proposições. Então, temos aqui duas proposições, a proposição P, o aluno estudou para a prova, e a Q, o aluno tirou uma boa nota na prova. Traduza a seguinte proposição para a linguagem dos diagramas lógicos. Se o aluno estudou para a prova, então ele tirou uma boa nota na prova. É o conectivo se então. E aí vocês se lembram qual é o conectivo se então? É a setinha apontada aqui, ó, para a direita, certo? Então, portanto, o nosso gabarito correto é a letra E. Aqui a letra A é uma conjunção, conectivo E. Letra B é uma disjunção, conectivo OU. Letra C é simplesmente a negação de que. Então, se Q diz, o aluno tirou uma boa nota na prova, a sua negação seria, o aluno não tirou uma boa nota na prova. E a D também é a negação, só que negação de P, o aluno não estudou para a prova. Então, essas seriam as negações, certo? Negação a gente vai ver nos próximos vídeos. Próxima questão. Qual das alternativas a seguir indica uma conjunção entre duas proposições P e Q? Conjunção, tá? Estão lembrados da conjunção, que é o conectivo E, que é representado pelo acento circunflexo. Portanto, nosso gabarito correto é a letra C, certo? Próxima pergunta. São exemplos de proposições compostas. O gato é mamífero. 2. Lilian é mãe de Pedro. E 3. Sandro é arquiteto e Márcia é a professora. Quais estão corretas? E aí, pessoal? A alternativa correta, letra B. Apenas a afirmação 3 é uma proposição composta, certo? Tanto a 1 quanto a 2 é uma proposição simples, pois apresentam apenas uma ideia. Próxima questão. Na fórmula não P ou Q, se somente se Q, são apresentados 3 conectivos lógicos. Os conectivos apresentados na ordem da esquerda para a direita são... E aí, pessoal? Temos aqui a negação, então todas estão iguais, a gente não consegue eliminar nenhuma alternativa. Qual é esse conectivo aqui? Eu já falei, é um OU, mas qual o nome dele? É uma disjunção, certo? Disjunção, e aqui é o se, somente se, que é uma bicondicional. Dessa forma, gabarito correto, letra C. Temos uma negação, uma disjunção inclusiva e temos uma bicondicional. E essa foi a última questão aqui que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês ainda não tenham assistido o primeiro vídeo, eu sugiro fortemente que vocês assistam. E se vocês gostaram, se inscreva aí no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou trazer aqui mais revisões diretas aqui de raciocínio lógico. Então se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.